Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos seguir a nossa discussão sobre distribuição, abordando algumas estratégias que as empresas têm para poder fazer funcionar seu sistema de distribuição e fazer chegar o seu produto chegar na mão do consumidor final, que é a grande preocupação que a gente tem em relação à questão da distribuição. Vamos ver então algumas possibilidades estratégicas de distribuição. Em primeiro lugar, nós temos que entender direitinho que nós temos duas possibilidades em relação a sistemas de distribuição. Eu apresentei para vocês o canal de distribuição como sendo composto por um fabricante, alguns intermediários e o consumidor final, e expliquei para vocês que o fabricante produz o bem, normalmente bem físico, e vende ele para um varejista, ou pode ser um atacadista que vende para o varejista e que depois vende para o consumidor final. Essa é a lógica convencional de canal de distribuição que a gente vê mais frequentemente. Então, isso caracteriza a estratégia que é chamada de empurrar pelo canal. Tá? Por que empurrar pelo canal? Porque é como se o fabricante estivesse empurrando, entregando para o atacadista empurra e entrega para o varejista, e o varejista empurra e entrega para o consumidor final. É uma situação mais corriqueira quando o canal já está estabelecido e quando vocês operarem, então, empresas que já têm seu mercado consolidado, que já têm uma estrutura de distribuição, o formato vai ser a regra do jogo que vocês vão operar, já levando em conta todas aquelas questões que nós vimos sobre a gestão do canal de distribuição. Muito bem, mas fica a pergunta, quando a empresa está entrando no mercado, e a gente está falando aí de uma situação muito importante de novos negócios, de empreendedores que estão com um produto que eles conseguiram desenvolver e não tem um canal de distribuição já desenvolvido. Como é que fica? Bom, nesses casos, a situação é bastante mais séria, porque mesmo que um empreendedor consiga desenvolver um novo produto com sucesso e ainda que esse novo produto feito por esse empreendedor tenha vantagens sobre os produtos que estão no mercado nesse momento, ele vai ter que enfrentar uma grande resistência de um varejista, de um canal de distribuição, porque ele vai ter que mostrar para esse varejista que ele é mais vantajoso, em termos de opções, esse varejista, do que os fornecedores que o varejista atualmente já emprega. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que o varejista já tem experiência com os fabricantes atuais e já sabe qual é o ciclo, quanto tempo fica o produto desses fabricantes hoje na sua gôndola. Tem todo um conhecimento sobre a operação com esses fabricantes. E esse novo empreendedor vai ter que, de alguma forma, convencer esse varejista a abrir um espaço na gôndola dele, na prateleira dele, para colocar um produto do qual o varejista não tem segurança sobre a rentabilidade, nem sobre o nível de adesão que os clientes vão ter a essa oferta. Então, com isso, se torna um risco na percepção do varejista, quando ele já tem um sistema todo operando e com riscos já conhecidos. Esse é o grande desafio. Aí você pode dizer, bom, professor, como é que a gente faz se a nossa empresa, então, não tem? Quer dizer que o mercado já está consolidado e que ninguém mais vai conseguir entrar no mercado? É claro que não, né? A gente tem vários exemplos de novos produtos entrando no mercado, novas marcas entrando no mercado, e algumas sugestões sobre como fazer isso. Bom, o segredo aqui do negócio está em usar uma estratégia que está na literatura que se chama fazer com que o consumidor, se chama puxar, fazer com que o consumidor demande pelos produtos daquela marca específica desse novo produto para entrar no mercado. Na prática, vocês já devem ter visto várias vezes, é uma forma muito conhecida, e a gente observa nas propagandas, quando eles dizem, encontre esse produto nas melhores casas do ramo. Se usava muito isso antigamente, hoje mudou um pouco, procure no seu supermercado, procure
né, nas suas lojas favoritas esse produto, ou encontre na internet, compre direto do fabricante. Tudo isso são maneiras de reduzir o canal de distribuição, às vezes zerar, né, quando é feito direto, havendo no fabricante para o consumidor final, uma forma de burlar esses filtros e essas restrições que o canal de distribuição convencional impõe para os novos entrantes, até chegar o momento que o consumidor valorize o suficiente essa nova marca, endosse o suficiente essa nova marca e que peça frequentemente junto com os varejistas que eles vendam essa marca. Então, quando a gente está no supermercado, o caixa pergunta se encontrou tudo, ou a gente diz, não encontrei o produto tal, da marca tal. Então, o caixa tem que anotar ali, vai passar para o gerente de marketing da loja, ou o diretor de marketing da operação como um todo no supermercado, vai dizer, teve procura para o produto tal, da marca tal, e que nós não trabalhamos com isso. E de tal forma que, se isso acontecer frequentemente, o varejista vai ter que se dar conta de que esse produto tem demanda e aí vai fazer a inclusão desse produto. Só que aí o que acontece é muito diferente, porque quando o varejista vai procurar esse fabricante que está entrando no mercado, ele vai procurar o fabricante com uma situação de negociação muito mais fragilizada, porque ele que está com interesse de ter esse novo fabricante no seu sortimento, e vai dar ao fabricante um poder de barganha em cima de preços muito maior do que se fosse o fabricante bater na porta do varejista e pedir uma oportunidade na prateleira dele. Então, essa estratégia é chamada de puxar. E a lógica fundamental dela, ela funciona a partir do momento que o fornecedor, então, desenvolve uma ligação direta com o consumidor, prescindindo do atacado e do varejo. E faz com que o consumidor vá no atacado e no varejo, principalmente no varejo, claro, vai ser no varejo, né? E vai no varejo e diga, olha, eu quero produto dessa marca. Bom, o varejista, que a gente espera, né, que o varejista, tendo sido pressionado pelo consumidor final, vai subir pelo canal até o atacadista, e o atacadista também não vai ter esse produto para entregar, a gente está imaginando, e a partir daí ele vai acionar o fornecedor. Bom, se um fornecedor é procurado por um atacadista, maior ainda o poder de barganha que ele tem sobre o preço que vai ser estabelecido, e ele vai usar esse poder para subir os preços e então ter uma margem melhor no negócio. É a forma que tem, uma das formas possíveis de entrar no mercado, e é uma forma que eu recomendo que vocês considerem os trabalhos de vocês como uma opção para esses negócios que vocês estão acompanhando e que não têm um canal de distribuição estabelecido e que não teriam muita chance de sucesso se eles fossem simplesmente bater numa grande rede varejista pedindo a inclusão desse produto deles dentro do sortimento deste varejista, tá bem? Então, existem algumas indicações quando vale empurrar e quando vale puxar. Então, empurrar é quando o consumidor, além de tudo que eu já expliquei, né, além de ser de um canal convencional, onde a empresa já tem seus atacadistas e varejistas, já está consolidado no mercado, ele funciona melhor também quando o consumidor decide a compra na loja. Por que isso? Porque ele exige, o consumidor, quando decide a compra na loja sobre a marca A ou B, ele vai exigir que o produto já esteja ocupando espaço naquele varejo, já tenha sido comprado pelo varejista. Então, se o consumidor decide na loja, compra, ele não vai comprar um produto que não esteja na loja. E aí, não vai, né? Para quem não está na loja, está fora do negócio. Então, o consumidor decide comprar na loja, então esse tipo de consumidor e essa venda vai ser feita só para aqueles que participam de um canal de distribuição convencional, já estão ativos nesse canal. Quando a empresa tiver poder sobre o canal, ela também vai procurar essa estratégia. Então, isso funciona bem para grandes fabricantes de produtos de higiene, uma GC Lever, uma Nestlé, são grandes players desse mercado que têm poder sobre o canal, uma Coca-Cola, né? Todos eles têm poder sobre o canal e vão ter poder também sobre preços nesse varejo também, enfim. E vão querer que esse sistema seja dessa forma convencional. Quando tiver pouca lealdade à marca, que vai simplesmente reforçar aquela ideia de que o consumidor decide a comprar na loja. Se tiver uma grande lealdade à marca, o que acontece? O consumidor vai para uma loja, um varejista, não encontra aquela marca que ele é leal, ele vai buscar em outro varejo até encontrar. E
também vale para compras por impulso. Vocês se lembram daquela classificação, uma dos primeiros conceitos que a gente viu nesse curso de bens de produto de compra por impulso? Pois é, eles só funcionam se o produto tiver ali na ponta de venda do varejista, e se o fabricante desses produtos não participar de um canal de distribuição convencional, ele não vai poder fazer esse tipo de negócio. E para venda de produtos com benefícios bem conhecidos, quando o consumidor já sai de casa com uma ideia clara dos benefícios que ele vai adquirir. Então, é melhor usar essa estratégia. E essa estratégia exige a ênfase na venda pessoal e na promoção de vendas, que são ações de comunicação de marketing. Nós vamos ver mais adiante sobre cada uma dessas duas ações, detalhes bem específicos. E elas vão funcionar dentro dessa estratégia de empurrar, porque o vendedor, na venda pessoal, ele já está dentro da loja, né? E a promoção de vendas também é uma função de comunicação que exige, ou pelo menos funciona melhor quando o produto já está dentro de um varejo, está dentro de um canal convencional. Mas vamos ver que a gente pode usar a estratégia de puxar também e fazer e buscar com que o consumidor decida a compra em casa. E quando a gente tem uma marca forte, nós podemos fazer isso. Então, se o consumidor é leal à marca, lembra que era uma exigência que tinha que ter pouca lealdade lá no caso de empurrar? Pois é, agora quando tem muita lealdade à marca, então vale a estratégia de puxar, fazer que o consumidor já saia de casa com a nossa marca em mente e só aceite um varejista que tem essa marca para entregar para ele. Quando o varejista não tem poder sobre o canal, então se torna a estratégia praticamente a única opção para poder começar o negócio, e com o tempo, conforme a sua marca vai sendo reconhecida pelo consumidor final, ele vai invertendo o jogo até eventualmente ser procurado pelo varejista ou ter um acesso pelo varejista para a sua marca. Para venda de produtos de alto envolvimento, onde o consumidor está disposto, e a gente já viu esse conceito também na aula de produtos, quando o consumidor está disposto a sacrifícios adicionais, e esse sacrifício poderia ser deixar ou protelar a compra dele para ter a garantia de que ele vai encontrar o produto da marca que ele realmente faz questão que seja. Então, isso funciona melhor, a estratégia de puxar. E quando as pessoas percebem diferenças entre as marcas. Claro, o envolvimento exige isso, né? Se a pessoa não percebe diferença entre marcas, para ela tanto faz a marca A ou B, significa que ela não está envolvida com aquela marca. Então, é quase que uma decorrência direta do fato de ter envolvimento. Nos casos dessa estratégia de puxar, exige uma estratégia de comunicação compatível que deixa de ser a venda pessoal e passa a ter propaganda no lugar. Por quê? Porque como a comunicação é feita com o consumidor estando afastado do negócio, ele não está numa loja, ele está em casa, então a maneira de eu conseguir me comunicar com ele é usando propaganda no lugar de usar o vendedor pessoal. Então as empresas que usam a estratégia de puxar em vez da estratégia de empurrar a sua distribuição precisam ajustar o seu composto de marketing para tornar ele compatível e adequado para essa estratégia. E no caso seria usar mais fortemente a propaganda como um meio de comunicação. Fiquem atentos, olhem os trabalhos de vocês, não deixem criar inconsistências na oferta de marketing que vocês estão sugerindo nos negócios que vocês estão acompanhando. Bom, uma outra decisão estratégica da distribuição diz respeito, e essa aqui também é muito importante, diz respeito à quantidade de pontos de venda que eu vou ter no meu canal de distribuição. A gente diz que quando eu uso um grande número de pontos de venda, eu estou usando uma distribuição intensiva. Ou seja, eu estou buscando que o meu produto tenha várias possibilidades de contato com o comprador. Em outras palavras, na perspectiva do comprador, ele vai encontrar o produto, né, que ele está buscando, sem ter que despender grande esforço, sem ter que caminhar muito. São normalmente aplicadas, é claro, vocês já sabem que vocês viram a aula de produto, para bens não duráveis, são aqueles bens que os produtos consomem. A gente está falando de gasolina, a gente está falando de alimentos, a gente está falando de outros produtos que o consumidor tem que estar frequentemente buscando, remédios, medicamentos também. Então, esses produtos exigem uma rede de distribuição com muitos pontos de distribuição, e não por acaso as farmácias, vocês vão encontrar farmácias praticamente em cada quadra, né, em vários bairros, uma frequência muito grande de farmácia. Por que isso?
Porque o consumidor vai comprar da farmácia mais próximo da casa dele, principalmente se ele já estiver doente. E, então, isso caracteriza as redes de distribuição intensiva. E, claro que a criação de canais, de sistemas de distribuição intensiva é extremamente cara, porque cada ponto de distribuição precisa ser um investimento e tem que ser equipado e tem que ser abastecido. Então, isso é um formato de distribuição muito caro. Bom, a alternativa contrária da distribuição intensiva é a distribuição seletiva. Veja, não é aqui uma opção do negócio, é uma característica do negócio. Ele não pode escolher entre intensivo e seletivo. Se ele for uma farmácia, ele vender medicamento, a estratégia lógica para ele é intensiva, e ele tem que ter vários pontos de distribuição. Também não é, com marketing, né, acontece frequentemente, não é uma regra absoluta, não quer dizer que um grande centro de distribuição de remédios não possa existir ou não possa prosperar. De fato, até pode prosperar, e a gente vê esses negócios pela internet, centros de distribuição de remédios para o Brasil inteiro, só que eles vão estar focados num nicho específico de consumidores de remédios que não consomem com urgência, mas consomem regularmente, que é o caso dos medicamentos para hipertensos, ou diabéticos, ou outras doenças que são crônicas, e a pessoa tem que estar sempre comprando remédio. Então, neste caso específico, a compra pode ser planejada e o comprador pode tentar tirar vantagem dessa possibilidade de compras planejadas e buscar preços, mesmo que o remédio seja entregue em 30 ou 20 dias depois, porque ele já tem esse remédio comprado para esse tempo, e ele vai estar comprando um período adiantado, sabendo que, felizmente ou infelizmente, ele vai ter que consumir esse remédio para o resto da vida dele. Bem, então, não estou dizendo que as regras não têm exceções. Aliás, é importante para o profissional de marketing buscar as exceções, mas ele tem que ser coerente com uma determinada realidade. Não vai adiantar realmente abrir uma pequena farmácia, um único ponto de venda, num lugar onde ele vai tentar vender produtos de uso extraordinário pelos consumidores, porque a chance que ele tem de atingir os consumidores é muito menor do que uma outra rede que tenha um conjunto de lojas que vai estar mais próximo do consumidor final. Aí a oportunidade mais lógica de negócio seria ele aderir a uma rede e se colocar no mercado como sendo participante de uma rede de farmácia, que também é uma proposta que é existente, e aonde ele vai ter vantagens, então, das compras integradas e outras vantagens que vai dar mais garantia do sucesso dele. Voltando para a questão de distribuição seletiva, então, a gente vai entender que a distribuição seletiva vai ser aplicada muito provavelmente naqueles bens de especialidade que eu disse para vocês, quando os clientes estão dispostos a fazer sacrifícios adicionais para fazer essa compra. A gente pode pensar em produtos de luxo, normalmente, onde já é pago um produto, o preço do produto é maior, mas também esse preço de produto pode envolver também o tempo despedido para compra, mas eu já expliquei para vocês que nos bens de especialidade as pessoas gostam de pesquisar sobre os produtos, mesmo que elas não venham comprar. Então, isso não é uma barreira para o comprador. Pode ser até um motivador saber que o produto dele está em poucas lojas em Porto Alegre, e isso garante para ele ainda um status adicional por ter esse produto, um benefício adicional em termos de exclusividade que ele se sente, porque ele foi um dos poucos pontos de venda de Porto Alegre que tem esse produto à venda e adquiriu esse produto. E se a gente estiver falando aí de segmentação por faixa de renda, é claro que vai ter alguns bairros aqui de Porto Alegre que são associados às classes mais altas, que vão ser, então, um local onde esse ponto de venda vai ter que ser estabelecido. E é claro também que a decoração desse lugar tem que ser compatível com toda essa proposta. E aí nós chegamos a uma nova vantagem, que é a da distribuição seletiva, que é onde o próprio fabricante ou o dono do negócio é que planeja e controla o ponto de venda. A gente tem, dentro dessa possibilidade, então, um controle absoluto da entrega do produto para o consumidor. Isso é importante, por exemplo, em fabricantes de joias que têm a sua rede de distribuição específica, porque a entrega da joia, a apresentação da joia para o consumidor se torna parte do negócio dele,
tão importante quanto a própria concepção da joia e o design da joia. Então, essa parte da entrega, ela é absolutamente desenvolvida, os vendedores são contratados de acordo com essa proposta e o discurso do vendedor é treinado coerente com essa proposta de exclusividade e de status superior para esse tipo de produto. Então, essa é uma outra abordagem que nós podemos usar. A solução para a questão da distribuição intensiva, que eu disse para vocês há pouco que é preciso ter um grande poder de investimento para criar vários pontos de distribuição e poder estar próximo dos consumidores, pode ser resolvido em alguns casos pela criação de franquias. Então, quando um empreendedor tem um negócio e ele disponibiliza a oportunidade para outros investidores colocarem pontos de venda no formato de franquias, ele distribui também, né, divide com esses outros investidores a oportunidade, os custos de investimento e faz com que então esses investidores tenham um padrão, eles, né, forçam um padrão de apresentação daquela marca franqueada e também dá para esses distribuidores, esses investidores, os franqueadores, né, a oportunidade de ter lucros, também dividir com ele os lucros. E é um processo onde todos ganham porque a marca vai se fortalecendo a cada novo ponto de venda que é aberto. Então é meio que uma forma, né, de dividir os custos grandes de investimento em novos pontos de venda e os riscos possíveis. Então, entre as cadeias franqueadas, a gente tem um exemplo clássico, o McDonald's. Então, cada loja McDonald's tem aqui no Brasil é um negócio independente, né, que junto comprou o negócio, comprou o formato, comprou as instruções sobre como operar, comprou o acesso às matérias-primas para produzir o hambúrguer da McDonald's, as formas, os produtos, todos os componentes ali dentro, e paga um royalties, paga uma franquia para a matriz, ou paga uma fração das vendas, dependendo do contrato. Então, por outro lado, a McDonald's assim tem lojas no mundo inteiro, né? E e a rentabilidade dela advém só do pagamento da franquia. Tem a questão da discussão do risco, né? Que o risco também é assumido, é claro, né, por cada um que abre uma nova loja da McDonald's, mas por outro lado também esse risco ele é calculado pela própria McDonald's, que estabelece então locais e a quantidade de lojas por bairro que ela supõe que seja suportado para não criar constrangimentos de serem abertas lojas da McDonald's e que essas lojas não sejam rentáveis depois sejam desfeitas, né? Tem casos mais raros sobre isso, mas isso compromete a imagem da franquia da McDonald's como um todo. Então é uma solução também que precisa ser trabalhada pelo franqueador. Também nós podemos pensar na distribuição, que entre a distribuição intensiva e exclusiva tem a distribuição seletiva, que é um meio termo entre essas duas possibilidades. E que nós vamos encontrar, então, algumas marcas famosas operando e vai ter alguma coisa de seletividade em termos dos bairros, não é para todos os bairros, mas tem também um número de pontos de venda maior do que a distribuição exclusiva, e isso também tem que ser compatível com a proposta de negócio que está se colocando para cada negócio. Aqui nós podemos fazer uma primeira observação mais ampla da construção da oferta e ver já a aplicação de sistemas de distribuição conforme os objetivos, o número de intermediário, o número de clientes, as limitações e alguns exemplos para os 3 tipos de distribuição. Vamos pensar que na distribuição exclusiva, o que nós queremos é manter o prestígio da nossa marca, buscar o controle sobre o canal e ter como consequência a possibilidade de se obter margens mais elevadas. E nós vamos pensar uma grande credibilidade da nossa marca, né, mas um pequeno número de intermediários. Normalmente, os intermediários vão ser administrados diretamente sob nossa responsabilidade. Nós vamos ter propriedade sobre esses negócios. Os clientes são poucos, formadores de opinião, são leais à marca e são dispostos a grandes deslocamentos para poder ter acesso a esse produto. E as limitações desse tipo de distribuição é que tem um potencial limitado de cobertura. Aí nós temos artigos de grife
e automóveis como sendo os exemplos. Embora os automóveis vai depender bastante da marca. Alguns automóveis têm já um sistema de distribuição tão amplo que pode ser considerado como distribuição seletiva ou até intensiva. Bom, só para comparar, então, ressaltar para vocês os objetivos da distribuição intensiva são a grande cobertura e rentabilidade em cima do volume de vendas, e os intermediários são vários, de todos os tipos, os clientes são inúmeros clientes orientados pela conveniência, pela proximidade do ponto de venda, e a distribuição intensiva é o controle limitado. O exemplo mais bem acabado de distribuição intensiva é a distribuição de refrigerantes, é um produto bem de consumo, né, não durável, e ele vai ser comprado frequentemente, e tem uma empresa que é a Coca-Cola, que trabalha com a venda disso. Na verdade, também é uma franquia, né, enfim, que para o consumidor ele vai aparecer então na forma de um produto que está em vários pontos de venda e que não se tem controle sobre como esse produto é entregue para o consumidor final. Ele pode ser entregue, claro, em restaurante de maior prestígio, em cima de uma bandeja, com todo cuidado, mas também pode ser entregue num restaurante ou num café ou num bar muito pobre, muito precário, dentro de uma zona mais afastada da cidade, com menor poder aquisitivo. Então, o objetivo da empresa fabricante de refrigerantes é estar presente muito próximo do consumidor final. E esse objetivo, para ser atendido, ele tem que abrir mão do controle sobre a entrega desse produto para o consumidor final. Muito bem. Aqui tem uma forma ainda mais integrada já de uma relação entre a distribuição e os produtos, classificação de produtos que nós vimos lá no começo do nosso curso. E apresenta então o hábito de compra, o preço, a comunicação e o tipo de distribuição, com alguns exemplos. Vocês podem e devem buscar na literatura, no livro recomendado, então, um entendimento mais profundo desse quadro. Também vou deixar que vocês absorvam esse quadro e reflitam sobre ele. A única coisa que eu quero chamar a atenção nesse quadro para vocês é que esses exemplos aqui, eles podem estar um pouco defasados, então não se baseiem muito por eles. Por exemplo, o vestuário, talvez não seja mais um vestuário, depende um pouco do vestuário, o tipo de roupa que a gente está falando. Se for um terno de casamento, uma roupa especial, tudo bem, a gente ainda pode considerar como uma especialidade. Se for uma roupa mais cara, de compra menos frequente, a gente estaria falando de uma compra comparada. E se for um produto mais corriqueiro, uma camiseta, um par de meia, ele seria como um bem de conveniência. Então, esses exemplos aqui são mais para ilustrar vocês, para vocês terem um entendimento um pouco mais concreto, mas eles não são definitivos. Eles são variáveis e eles ainda evoluem com o tempo de uma forma ou de outra, tá? Então essa é uma combinação entre o que nós vimos aqui, uma espécie de uma síntese dos conceitos que nós vimos até aqui, já dando também para vocês uma ideia do que nós vamos ver quando falarmos sobre preço e quando falarmos sobre comunicação de marketing. Aqui tem alguns detalhes adicionais sobre franquia para vocês, o papel do franqueador, o papel do franqueado, como é que funciona quais são os benefícios da franquia, né? E isso encerra então essa aula que trata então dessas discussões de estratégia de distribuição, encerra o assunto de distribuição e nos abre a possibilidade então de, na sequência, explorar o assunto de preço. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e conto com a atenção de vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.